Olá pessoal, estamos dando início à nossa aula e eu desejo a você uma boa aula, uns bons estudos. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, desejo também bom dia, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você estiver assistindo a aula. Iniciamos a aula passada, nessa parte especial, sobre o homicídio e todas as suas qualificadoras. E hoje entramos nesse cenário do homicídio, falando do homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º, que diz assim: se o homicídio é culposo, a pena de detenção de 1 ano a 3 anos. E aí nós vamos ver também, na segunda parte, sobre induzimento, instigação, ou auxílio ao suicídio, ou também a automutilação. E no terceiro bloco, falaremos sobre infanticídio, tá certo? Então, já entrando nesse contexto de homicídio culposo, parágrafo 3º, se o homicídio é culposo, a pena lá é de 1 ano a 3 anos. Configura-se o homicídio culposo quando o sujeito ele realiza uma conduta voluntária com a violação desse dever objetivo de cuidado a todos que são impostos, Por o quê? Por imprudência, negligência e imperícia. E assim ele produz um resultado naturalístico, morte, essa morte involuntária, dentro desse conceito formal de crime, que traz o quê? Que para ser o conceito formal, se caracterizar, depende desse resultado naturalístico, que é a morte. Não previsto também e não querido pelo cidadão que comete esse ato infracional. E aí, nessa infração, melhor dizendo, essa infração, esse crime culposo, mas objetivamente isso se torna o quê? Algo previsível, que podia, com a devida atenção, ter evitado o resultado. Trata-se de infração penal de médio potencial ofensivo, admite-se a suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099/90, Quanto ao aumento de pena, senhores, está previsto lá no artigo 121, parágrafo 4º. Fala que no homicídio culposo, a pena ela é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício, onde adentraremos mais à frente, profundamente aí nesse contexto, ou o agente ele deixa de prestar aí imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, temos aí 3 consequências dentro do aumento de pena, que nesse contexto, a inobservância ela tem que ser de regra técnica de profissão, de arte ou ofício, e se o agente ele deixa de prestar o imediato socorro e não procura diminuir as consequências, e ainda ele foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso, o homicídio aí, a pena é aumentada de 1/3, De 1/3, e se o crime é praticado contra a pessoa também menor de 14 anos, ou maior de 60 anos. Então, temos aí essa agravante, onde a pena é aumentada, 3 formas dentro desse contexto no homicídio culposo. Que se o agente deixa de prestar socorro, se não procura diminuir as consequências do seu ato, ou ele foge para evitar essa prisão em flagrante. E ainda, se ele pratica o crime contra um menor de 14 anos, e também a pessoa maior de 60 anos. O parágrafo 5º, ele vai dizer, nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena e as consequências dessa infração se atingirem o próprio agente, de forma tão grave que essa sanção penal se torne até desnecessária. E aí, senhores, para esse conceito, Rogério Sanches, ele vem e diz que o homicídio culposo, ele ocorre quando o agente, com manifesta imprudência, negligência ou imperícia, ele deixa de aplicar a atenção nessa diligência que ele era capaz, provocando aí, com a sua conduta, o resultado morte, previsto culpa consciente ou previsível, culpa inconsciente nesse contexto e jamais querido ou aceito.
E aí, para que nós adentramos nesse conceito, nós temos que entender muito bem o que é imprudência, imperícia e negligência, para que você fique abastecido desse conteúdo. E aí, imprudência é o quê? Essa precipitação, essa afoiteza. A imprudência se manifesta concomitantemente à ação, ou seja, ela está presente no decorrer da conduta que culmina no resultado involuntário. Um exemplo que eu trago para aclarar a mente dos senhores é conduzir o veículo em alta velocidade em dia de chuva. É um exemplo mais claro trazido pela doutrina. Também a negligência é quando é ausência de precaução. Ao contrário da imprudência, a negligência ela se revela antes de se iniciar essa conduta. Exemplo, conduzir o veículo automotor com os pneus gastos. E os meus estão gastos, eu estou sendo negligente nesse contexto aqui. Tenho que trocar logo para que não ocorra uma infração aqui, uma infração penal, né, de grande vulto aí, ou até de pequeno vulto. Então, e a imperícia? A imperícia, ela é o quê? É a falta de aptidão técnica para o exercício da arte ou da profissão. E aí, nesse questionamento, né, essa imperícia por falta de aptidão técnica para o exercício da arte ou da profissão, nós vamos ver que ela vai acarretar duas majorantes dentro dela, que seria o quê? Né? Que seria nesse contexto, quando ela vai se agravar, quando o camarada ele foge, ele deixa de prestar socorro, quando ele foge do local e também, nesse contexto, ele deixa de prestar o imediato socorro e procura não dirimir também as consequências. Ele pode até tentar, mas ele podendo, não vou deixar que o meu carro se suje porque para socorrer a vítima. Então, ele vai inserir nesse contexto. Ou também depois que ele foge, tá certo? Essa imperícia aqui de arte ou de ofício. E aí o exemplo que eu trago para aclarar é o quê? O condutor que troca o pedal do freio por pedal da embreagem, não conseguindo parar aí o veículo automotor. E aí esse veículo automotor se embanana ali e essa falta de imperícia, tá? Na denúncia, o próprio Ministério Público, ele já deve apontar a forma de violação desse dever de negligência, aqui de diligência, descrevendo aqui o que consiste na denúncia, tá certo? E aí, senhores, para ficar mais claro ainda, eu trago para os senhores o homicídio culposo versus homicídio culposo do CTB, que há sempre uma confusão aqui. Então, é um tanto necessário para que os senhores entendam. Por exemplo, o homicídio culposo previsto no Código Penal não deve ser confundido com homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, prevista no artigo 302 do CTB. CTB significa Código de Trânsito Brasileiro. Na hipótese do artigo 302 do CTB, a morte deverá ocorrer onde? Na condução do veículo automotor, né? Para ficar claro. E aí alguns nuances, algumas diferenciações gritantes que é imprescindível. Talvez para alguns alunos que estão mais avançados aí, né, que trabalham no meio da segurança, que trabalha aí como AGPEM, que trabalha como policial civil, talvez isso não seja tanto, como eu posso dizer, preocupante. Mas é de salientar para aqueles outros que não têm ainda uma vida no meio da segurança pública aí. O homicídio culposo do Código Penal, ele admite, em face do quanto de sua pena, a suspensão condicional do processo. Então, conforme está descrito lá no artigo 89 da Lei 9.099/95, ela descreve que penas até 2 anos. E lá no homicídio culposo, o homicídio culposo do Código Penal admite, ao passo que o homicídio culposo do CTB não permite, posto que, que nos termos do artigo 89 somente será aplicada, como eu já falei ao senhor, a pena mínima, né? Não ultrapasse a 1 ano. E o artigo 302 do CTB, perdão, quando eu falei que era 2 anos, tá? E aí quando eu falei,
e no Código de Trânsito Brasileiro, vocês viram que até eu confundi, no Código de Trânsito Brasileiro é 2 anos, e a pena lá no CTB tem que ser, no Código Penal tem que ser até 1 ano. Então, para ser abarcada pela Lei 9.099, tá certo? E é imprescindível também, para a tipificação do homicídio culposo do CTB, que o indivíduo ele esteja na conduta do veículo automotor. Essas duas diferenciações. É o quanto de pena do homicídio culposo do Código Penal, o quanto de pena, que é até 1 ano, né? E o do CTB, o quanto de pena dele possui pena de 2 anos. Olha que meio que gritante isso aqui, né? Do CTB, 2 anos. E do Código Penal, 1 ano, até 1 ano. Não ultrapasse a mínima lá, que é 1 ano. Então aqui ultrapassa, tá? E também é imprescindível que para caracterizar o homicídio culposo do CTB, que ele esteja na direção de veículo automotor. Tá? A causa de aumento de pena, o artigo 121, parágrafo 4º, a primeira parte do Código Penal, arrola 4 causas de aumento de pena aplicáveis ao homicídio culposo, que é aumentada de 1/3. Qual é que é? A inobservância de regra técnica, como eu falei para os senhores, de profissão, arte ou ofício, deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato e fugir para evitar a prisão em flagrante, conforme eu disse. E aí nós vamos analisar cada uma delas. A inobservância de regra técnica de profissão ou arte ou ofício, essa negligência profissional por imperícia. A imperícia é o quê? O agente ele tem aptidão para o exercício, mas não observa os conhecimentos ali que possui. A imperícia porque ele demonstra a falta de conhecimento técnico, e a negligência profissional, que tipifica a conduta, é o quê? E majora a pena, pode caracterizar esse bis idem, né? E aí, senhores, nós temos 2 correntes. Por quê? Essa negligência profissional tipifica a conduta e majora a pena, caracteriza o bis idem, né? A primeira corrente, ela afastou a tese do bis idem, por quê? Ela vai dizer que não há que se falar em bis idem, porque o legislador, ao estabelecer a circunstância especial de aumento de pena prevista no referido dispositivo, ele pretendeu reconhecer uma maior reprovabilidade à conduta profissional. Caso ele entendesse que caracterizado o bis idem, né, essa majorante somente poderia ser aplicada se o agente cometesse a infração e incidisse em pelo menos aí, né, 2 ações ou omissões imprudentes ou negligentes. Uma para configurar a culpa e a outra para configurar a majorante. E aí eu trago isso de onde? Né? Da Lua? Não, porra. Trago lá do informativo 520 do STF, tá certo? E aí a segunda corrente, o STF no HC 95.078 do Rio de Janeiro, ele reconhece esse bis idem, tá? Mas é uma corrente minoritária. Deixar de prestar imediato socorro à vítima, omissão de socorro. Esta causa de aumento de pena está fundada na solidariedade humana. Ou seja, se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato aí ou foge para evitar a prisão em flagrante. Trata-se aqui de caso de crime culposo majorado dolosamente. O crime é culposo, mas essa majorante, né, essa majoração por um crime doloso, omissão de socorro. Cabe salientar-se que na hipótese da vítima ser socorrida imediatamente por terceiros, não vai incidir essa qualificadora, tá certo? Então, que bênção, né, que vem para facilitar, porque essa hipótese dessa majorante não vai incidir se ele for salvo aí por terceiros, tá bom? Morte instantânea da vítima. Tal circunstâncias, por si só, é suficiente, não é suficiente, tá, para afastar a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º. Então, cai por terra, a vítima morreu, não socorreu, não tinha como socorrer, a morte instantânea, tem como? Não.
E aí eu tirei isso aqui lá do STJ, quinta turma, HC 269.038, da relatoria do ministro Félix Fischer. E aí um cuidado que eu trago é que se o autor do crime, apesar de reunir todas as condições de socorrer a vítima, ele não faz, pela inutilidade da ajuda em face de lesão provocada, não escapa aí do aumento de pena, tá certo? Não procurar diminuir as consequências do comportamento aqui. E aí, senhores, o que nós vemos aqui? Aqui trata-se de um desdobramento normal da causa de aumento de pena anterior. E qual é a causa de aumento anterior, de aumento de pena anterior? É deixar de prestar socorro imediatamente à vítima, né? Nesse contexto. O exemplo é o agente ameaçado de linchamento, não prestou imediato socorro ao ofendido, o que era justificável. Afastou-se do local do crime e não pediu auxílio à autoridade pública, automaticamente abre espaço para o aumento de pena aqui nesse contexto, tá? Se afastou, mas não pediu auxílio à polícia, à autoridade pública, ele vai cair nessas farrapelas de se ligar nessa majorante. Com simples argumentos, se ele vier com simples argumento aí de que não pediu porque estava sendo ameaçado, coisa do gênero, ou estava com medo de lixamento, cai por terra essa majorante. Então ele tem que dar um jeito de dar uma ligada para a polícia, pedir ajuda, falar que está sofrendo ameaça, coisa do gênero, para não ser punido, tá bom? Fuga para evitar a prisão em flagrante. Segundo a doutrina, duas as razões referidas aqui nessa causa de aumento de pena. O agente que foge e demonstra ausência de escrúpulo, né? Onde fica mais difícil que a investigação é incerta, aí se torna incerta a punição. Kleber Masson, nos ajudando aqui, nos corroborando, ele fala que o espírito da lei é aumentar a pena do criminoso que, fugindo para evitar a prisão em flagrante, ele visa assegurar o quê? A impunidade do seu ato, dificultando até o quê? A ação da justiça, e por isso ele merece também uma punição mais severa do que outro que dessa maneira não pretende. Há doutrinadores também argumentando que essa majorante é inconstitucional e obrigar o indivíduo a permanecer no local do crime é obrigá-lo a produzir ali prova contra si mesmo, né? Desrespeitando assim o princípio do nemem tenem degetere, tá? Em consonância ao disposto do STF informativo 923, ele já se manifestou sobre essa matéria, né? Que, porém, no âmbito do CTB, mas pode ser aplicado aí também no caso em comento. O artigo 305 do CTB é constitucional e não viola o princípio da não autoincriminação. O STF decidiu isso em plenário no recurso extraordinário 971.959 do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Luiz Fux, aí, julgada em 14/11/2018, em que podemos consistir o crime de homicídio culposo. Alguém que se envolve em um acidente de trânsito e foge logo para ser identificado e não ter que responder a um processo criminal ou uma ação indenizatória. Esse é o contexto dessa fuga para evitar a prisão em flagrante. Há uma discussão quanto à constitucionalidade desse crime. Os tribunais de justiça dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, eles possuem um entendimento no sentido de que o crime do artigo 305 do CTB seria inconstitucional ou pelo menos inconvencional, né? Isso porque ele violaria a não autoincriminação. O direito à não autoincriminação é uma decorrência da ampla defesa prevista no artigo 5º, inciso 55, e no inciso 48 da Constituição Federal. Além do Pacto de São José da Costa Rica, né, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que vige em nosso ordenamento jurídico com caráter supralegal.
Artigo 8º, inciso 2, a linha G, que toda pessoa tem direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem declarar-se culpada. Discussão chegou finalmente no STF e o artigo 305 é constitucional. O STF, em repercussão geral, posto não informar o princípio da não autoincriminação, garantindo o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. Recurso extraordinário, 971-959, de relatoria do ministro Luiz Fux, já falei para os senhores, de 14/11/2018. Quanto ao perdão judicial, o perdão judicial está previsto no artigo 121, parágrafo 5º, na hipótese de homicídio culposo, onde o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal consagra esse perdão judicial e será aplicado quando o homicídio culposo atinge o agente de forma tão livre que a pena se torna aí desnecessária. O legislador ele vai tão além que ele prevê uma norma idêntica para a hipótese da lesão culposa. É uma causa de extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 9, aplicável nos casos em que o sujeito produz culposamente a morte de alguém, mas as consequências desse crime são tão graves que a punição ela desponta como desnecessária. Exemplo é o pai que esquece o filho dentro do carro e este venha a falecer. Ou o pai que esteja limpando a arma, para sair um pouco dessa visão de carro, e vocês pensarem que o crime seja só praticado na direção de veículo automotor. O pai que está limpando a arma e, de repente, com um descuido, dá um disparo ali e acerta no filho. Para Rogério Sanches, o perdão judicial é um instituto pelo qual o juiz, não obstante a prática de um fato típico e antijurídico, por um sujeito comprovadamente culpado, deixa de lhe aplicar, nas hipóteses taxativamente previstas em leis, o preceito sancionador aí cabível ao crime em cometa. Conferindo aí o perdão judicial, o Estado está demonstrando a ausência de interesse de punir. E aí, senhores, algumas observações aqui pontuais que devemos fazer. O perdão judicial, ele dispensa a relação de parentesco ou de amizade entre o agente e a vítima. E o artigo 121, parágrafo 5º do CP, ele permite a jurisprudência, a aplicação do perdão por analogia, a aplicação do perdão judicial no artigo 302 do CTB, do homicídio culposo no trânsito. Pois o artigo 300, que tratava-se do perdão judicial, neste código, ele foi vetado do Código de Trânsito Brasileiro, e aí, por analogia, como eu falei, aplica-se o citado artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 5º, do artigo 121 do Código Penal. A sentença que concede o perdão judicial ela é extintiva da punibilidade e não gera qualquer efeito penal ou extrapenal. Nesse sentido, está até simulado a súmula 18 do STJ. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não existindo qualquer efeito condenatório. Perdão judicial versus perdão do ofendido. Aqui nós temos que fazer uma grande separação para que vocês entendam de forma mais aclarada, até porque estamos numa cátedra e essa cátedra demanda explicações. E aí, cabe-se frisar que o perdão judicial ele é conferido pelo juiz, é um ato unilateral, cabível somente nos casos expressamente previstos em lei, trata-se de causa de extinção da punibilidade. Por outro lado, o perdão do ofendido é o quê? Quando alguém me xingar, digamos aí, os crimes contra a honra, xingar de macaco, ou os crimes ali contra a honra, ou qualquer outra coisa, me caluniar, eu entro com uma ação e aí o perdão do ofendido. Eu declarar esse perdão para ele.
O perdão do ofendido é oferecido pelo mesmo, sendo um ato bilateral, necessário ser aceito para se extinguir a punibilidade. E é cabível nos crimes de ação de iniciativa privada. A natureza também é de extrema necessidade. Nós falamos da natureza dessa sentença condenatória do perdão judicial. Uma corrente, ela fala que é condenatória, argumentos que essa sentença primeiramente condena para posteriormente conceder o perdão, em sendo condenatória geraria os efeitos penais, interrompendo a prescrição e serve de título executivo. Já uma segunda corrente entende que ela é declaratória extintiva da punibilidade. E essa referida sentença apenas declara, não gera efeitos penais e extras penais, não interrompe a prescrição e bem como não serve como título executivo. Para o Capês, doutrinador Capês, Fernando Capês, adotando essa segunda corrente, ele fala que é uma sentença declaratória extintiva, tá? O perdão judicial pode ser concedido na fase do inquérito policial. Para o professor Rogério Sanches, ele discorda da posição de Capês, que diz que o perdão judicial reconhece a culpa, não pode ser concedido na fase de inquérito policial. Já para o professor Kleber Masson, é uma sentença declaratória da extinção da punibilidade em consonância com a súmula 18 do Supremo Tribunal de Justiça, não substituindo qualquer efeito condenatório. É o que também penso, porque tem uma súmula da Corte Suprema. Então, para mim, é o que vale. E prevalece o entendimento do Kleber Masson. Prevalece a segunda corrente, nesse sentido, inclusive a súmula 18, a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extintiva da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Há uma outra questão magnífica dentro desse contexto de crime culposo, é quando o camarada dirigindo alcoolizado, na contramão, reconhecimento do dolo eventual. Segue aqui o entendimento da existência do dolo eventual no ato de dirigir o veículo automotor sob a influência de álcool, além de fazê-lo na contramão. O STF, na primeira turma, no HC 124.687, do Mato Grosso do Sul, do ministro Marco Aurélio. Esse é um caso específico que evidencia a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, onde um condutor ele assumiu o risco ou, no mínimo, não se preocupou com o risco eventual de causar lesões ou até mesmo morte de outrem. Informativo 904. Vale ressaltar, no entanto, que o simples fato do condutor do veículo estar embriagado não gera uma presunção que ele tenha havido dolo eventual. Entendimento da sexta turma no recurso especial 1.689.173 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Rogério Schetti, julgado em 21/11/2011. A embriaguez do agente condutor do veículo automotor, por si só, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. Informativo 623. No entanto, senhores, dessa forma, haverá assunção do risco apta a caracterizar o dolo eventual quando esse agente, ele tenha tomado como seria a possibilidade de lesar ou colocar em perigo de lesão ao bem jurídico e não se importa com isso, demonstrado aí, pois o resultado ser indiferente. Aí, diante da existência dos elementos concretos, no caso concreto, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, passando dos 120 km por hora e direção perigosa. Entende-se haver, no mínimo, a existência acerca do possível dolo eventual do réu. Em tese, demonstrou que tudo indica uma indiferença com a vida e com a integridade física alheia. E aí, lasca-lhe o dolo eventual para ter uma condenação mais rigorosa. A atenção que eu trago, senhores,
é que a embriaguez do agente condutor do veículo automotor, por si só, não vai se caracterizar automaticamente o dolo eventual, tá certo? Caracterização do dolo eventual. Cabe ao juiz da primeira fase do júri examinar se o agente que conduzia o veículo embriagado praticou o crime, o homicídio doloso ou também culposo. Segundo o entendimento da sexta turma do STJ, no recurso especial 1.689.173 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Rogério Schetti. E aí, a primeira fase do tribunal do júri, ao juiz togado, cabe-lhe apreciar a existência do dolo eventual ou da culpa consciente do condutor do veículo, né, após a ingestão dessa bebida alcoólica ocasionando acidente ou com morte resultado. Então, para ficar mais concreto, cabe-se a quem? Ao juiz da causa, o juiz que está próximo, o juiz que vai ouvir as testemunhas, o juiz que vai chegar os laudos ali para ele, então ele vai ter todo esse arcabouço e vai se verificar, está tendo o primeiro contato com as provas. Morte instantânea da vítima, né? É o nosso último tema aqui nesse contexto de homicídio culposo, né? Essa morte instantânea da vítima nem sempre irá afastar a majorante do parágrafo 4º do artigo 121. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o agente ele deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato, ou ele foge para evitar a prisão em flagrante. A vítima se ela tiver essa morte instantânea, no homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não vai afastar essa qualificadora, essa causa de aumento de pena, prevista no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Isso foi entendimento da 5ª turma do STJ, HC 269.038, da relatoria do ministro Félix Fischer. Pessoal, no semestre passado, as aulas ficavam muito, como eu posso dizer, bem grandona, muito grande, né? E aí, o que eu passei a fazer nesse semestre? Eu colocava, por exemplo, eu ia falar do homicídio, eu falava todo o homicídio com as qualificadoras. Aí dava uma aula de 1h40, 1h50, 2h10. E aí eu passei a fazer nesse semestre agora as aulas mais curtas, porque talvez você esteja no seu trabalho ou no seu qualquer local que você estiver, você poderá estar assistindo a aula acompanhando. Para aqueles que gostam de dar desculpa, isso agora é um método que eu criei para que não haja mais essa desculpa, tá certo? No próximo bloco, voltaremos com induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação, tá certo? Aguardo os senhores para o próximo bloco.